Olá, sejam bem-vindos à Fonovim e ao curso de Neurologia Clínica e Neuroimagem. Esse curso ele foi elaborado para dar subsídios para o fonoaudiólogo trabalhar na reabilitação neurológica, porque muitos são os recursos que são utilizados hoje em dia, né, terapeuticamente e variados, mas a base de sustentação da atuação em neurologia é o conhecimento da neuroanatomia, é o conhecimento da fisiopatologia das doenças. Então, nós vemos, às vezes, pessoas trabalhando com recursos tecnológicos e que não entendem que aquela fisiopatologia não pode determinado recurso pelas suas características. Então, esse curso foi elaborado para dar sustentação para a gente poder elaborar melhor o nosso planejamento terapêutico. E a neuroimagem, ela vem agregar demais à nossa prática clínica. Ela é essencial para a gente entender o local de lesão, a extensão da lesão, não é? Para eu definir que tipo de disartria é, que tipo de afasia é, eu preciso entender onde que foi essa lesão, qual o prognóstico, foi extenso demais, não é? E a neuroimagem, ela vem ajudar cada vez mais, por exemplo, nos meus planejamentos da neuromodulação. Como que eu vou definir que área cerebral eu vou estimular? Né? Para eu definir isso, eu preciso entender com profundidade o que está acontecendo ali, em qual hemisfério está a lesão, mas muito mais do que isso, comprometeu o lobo frontal, comprometeu o lobo parietal também, foi extenso, tem comprometimento de núcleos da base ou não. Então, a neuroanatomofisiologia é uma base de sustentação. Por isso, esse curso ele foi elaborado de uma forma em que a gente já não entre direto na neurologia clínica, vou deixar a entrada direta na neurologia clínica nas aulas ao vivo, e vamos ter as aulas assíncronas, que são gravadas, que são a base. Então, a gente vai falar da neuroanatomia, a gente vai falar especificamente de diferentes técnicas de neuroimagem, não é? E de exames de nervos cranianos, como que isso é feito, que também é algo importante dentro da neurologia. Elas vão ficar nas aulas assíncronas. Essa aula 1, ela é a aula de sustentação, é neuroanatomia correlacionando com neuroimagem. Então, é uma aula muito importante, que ela é base. Eu sempre que menciono que para a gente fazer a construção de um prédio, a gente precisa ter uma base forte. E a base forte tem que ser a neuroanatomia. E é preciso que cada vez mais os profissionais de saúde que atuam na neurologia retornem ao estudo com profundidade da neuroanatomia e entrem nisso, porque o domínio da neuroanatomia é que vai nos possibilitar o raciocínio, né, do restante. Então, vamos iniciar a nossa aula. Espero que vocês tenham uma excelente experiência de ensino remoto. Além das aulas, todas as aulas gravadas, elas podem ser esclarecidas as dúvidas nas aulas ao vivo. E sempre ao final do nosso curso, nós temos uma aula bônus. E essa aula bônus também pode ser tirado qualquer dúvida referente às nossas disciplinas. Então, vamos começar falando da unidade fundamental do sistema nervoso, que é o neurônio. Né? Fala, nossa, mas você voltou lá no neurônio? Voltei. Porque a deterioração da bainha de mielina vai gerar doenças, como, por exemplo, a esclerose múltipla, não é? Como síndrome de Crabbe. Você perder os seus neurônios são a causa das lesões neurológicas que nós atuamos.
Então, a gente sabe que todo neurônio, ele tem uma linguagem elétrica, e todo neurônio tem função de receber, através de seus dendritos, informações, processar a informação do seu corpo neuronal e enviar através do seu axônio. Nós temos diferentes formatos de neurônios, esse é só um dos formatos, é o mais conhecido, mas esses neurônios aqui que estão no meu fundo é que se aproximam muito mais da realidade, com a variação enorme de formatos. Então, uma coisa importante para todos nós é entendermos o que a bainha de mielina faz, não é? O que é essa bainha de mielina? E nós temos ao longo do axônio, quando vai ser transmitido a mensagem, nós vamos ter potencial de ação em toda a sua membrana, todo o seu tecido. Quando nós temos a presença da bainha de mielina, ela funciona como uma capa isolante, não é? Então, ao invés de ter potencial de ação ao longo de todo o neurônio, você vai ter somente nesses nódulozinhos, que a gente chama de nódulos de Ranvier. Então, o impulso nervoso, ele vai ter uma característica saltatória, ele vai ter uma característica de ser conduzido mais rapidamente. Então, principalmente para atos motores importantes, os nódulos de Ranvier serão importantíssimos para a propagação da informação. Então, essa imagem aqui, ela consegue exemplificar muito bem o que é uma característica de um neurônio amielínico, ou seja, sem a presença da bainha de mielina, para um neurônio mielínico, com a presença da bainha de mielina. O amielínico, o potencial de ação vai acontecer ao longo de todo o neurônio, toda a membrana do axônio. Não é? Com a bainha de mielina, você tem potencial de ação, potencial de ação, potencial de ação, potencial de ação. O impulso nervoso, ele é muito mais rápido. Então, principalmente para os atos motores, as fibras, elas, com a presença da bainha de mielina, são as mais prevalentes. Então, nós vamos ter vias amielínicas, vias com predomínio de fibras mielinizadas, mas nos atos motores, né, nas vias principais motoras, a gente tem muito a presença da bainha de mielina, tá? E muitas doenças vão ser associadas com essa deterioração. Ou uma deterioração da própria bainha ou das células glias, né, que são as neuróglias, que produzem a bainha de mielina. Então, tem algumas síndromes, por exemplo, a síndrome de Krabbe, ela tem uma deterioração dos oligodendrócitos, que são as neuróglias que formam a bainha de mielina no sistema nervoso central. Então, eu já atendi essa patologia em criança pequena, começa com 6 meses, ela tem um desenvolvimento basicamente dentro do padrão de normalidade até o 6º mês e depois começa a ter a deterioração, né? A expectativa de vida de 1 ano. A nossa criança, ela viveu até 3 anos e meio, né? Porque teve uma equipe multidisciplinar no apoio dela. Mas foi o quê? Degenerando, não é? Sem células glias para produzir bainha de mielina, os movimentos foram ficando cada vez mais limitados, e o funcionamento cerebral como um todo. Então, a gente entender isso aqui é o que vai nos possibilitar entender algumas doenças mais complicadas, não é? A própria esclerose múltipla, ela afeta diretamente, não é? Os neurônios e as fibras mielínicas. Então, só para resumir, para ficar fixo, a função básica dos neurônios é receber, processar e enviar informações. E eles vão ter uma linguagem elétrica, e nós vamos ter 2 diferentes tipos de sinapses, que é a comunicação entre os neurônios. Nós vamos ter a sinapse elétrica,
que é aquela em que o impulso nervoso ele passa rapidamente para outro neurônio, sem a necessidade de uma química. Então, a fenda sináptica, o espaço sináptico entre um axônio e um dendrito, ele é muito curto. Então, o potencial de ação vem e transmite diretamente a sinapse elétrica. Já quando você tem uma fenda sináptica um pouco mais distante, e vou falar para vocês, sem sombra de dúvidas, que a maior parte das sinapses no sistema nervoso vão ser químicas, tudo depende de química para atos motores, para o controle do comportamento emocional, não é? Então, nós vamos ter a presença dessa química fazendo o quê? Com que a química encaminhe a informação para o outro neurônio. Então, especialmente quando nós falamos de controle neuromuscular e que a gente vai estudar mais a fundo as doenças neuromusculares, elas vão estar diretamente relacionadas com esses neurotransmissores, né? Um exemplo é, por exemplo, a miastenia graves, em que você tem alteração dos receptores de acetilcolina, não é? Um exemplo clássico do que é a falha dos neurotransmissores é a doença de Parkinson, em que você reduz a dopamina, que é essencial para as sinapses e para a comunicação entre os neurônios de controle motor, e você tem o quê? Aquela dificuldade principal de iniciar e de manter, né, os movimentos. Então, a gente tem uma baixa de dopamina, a gente tende a ter Parkinson. E assim também, um excesso qualquer de neurotransmissores, como um excesso de dopamina, ele vai me gerar doenças como Huntington, por exemplo, em que você vai ter excesso de movimento. Então, as sinapses químicas são sempre aquelas que dependem de alguma química para acontecer, né? A comunicação entre os neurônios. E que é a grande maioria do sistema nervoso. Nós temos aproximadamente 100 bilhões de neurônios e de diferentes formatos. Então, isso eu já tinha mencionado para vocês, por exemplo, a célula de Purkinje, que são características de células neuronais de cerebelo. Elas têm uma rede dendrítica impressionante, não é? Então, elas têm uma rede dendrítica muito importante para receber as informações. Nós vamos ter não somente aquele formato clássico que eu já tinha demonstrado para vocês. E voltando no sistema nervoso, nós sabemos que o sistema nervoso ele vai ser dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. E o que diferencia um sistema nervoso de outro? O central, ele vai ser composto por cérebro, né? O telencéfalo, que vai estar especificamente associado com giros e sulcos corticais, não é? E estruturas telencefálicas, por exemplo, como o corpo caloso, que é uma comissura interencefálica, né? Entre os hemisférios. O diencéfalo, não é? Que vai ter a sua formação hipotálamo, tálamo, epitálamo, subtálamo. E nós vamos ter, compondo o sistema nervoso central, o tronco cefálico, que vai ser dividido em mesencéfalo, ponte, bulbo. Além disso, nós vamos ter o cerebelo e medula espinhal. E o mais importante disso é passar a reconhecer o sistema nervoso central nas estruturas. Então, a gente sabe que o sistema nervoso central vai ser composto por essas estruturas, né, do cérebro, tronco cefálico, medula e cerebelo. E nós vamos ter no sistema nervoso periférico, ele será composto por nervos cranianos e pelos nervos espinhais, tá? Então, quando a gente olha aqui, eu consigo, né? Tudo bem que eu colori, dei uma ajudada, mas a gente consegue identificar estruturas importantes, não é? Que a gente visualizou
numa figura do néter, até aquela figura. Então, é importante que a gente sempre tenha uma base, né, da figura, da imagem, da neuroanatomia e associe com a verdadeira. Vocês vão ver ao longo do curso, né, eu mostrando as diferentes figuras, que elas se assemelham com o que a gente tem nos desenhos, que o desenho é muito perfeito, quando algo não dá para ser muito bem visto, eles desenham, literalmente, né, para saber que tem algo ali que a gente não está enxergando, mas nem tudo a gente consegue ver com os detalhes na neuroimagem. Então, a gente sempre vai ter a figura neuroanatômica dos livros e dos atlas como um referencial. Isso é muito importante. Então, a gente estuda sempre o referencial, associa com a neuroimagem. Então, aqui a gente visualiza o telencéfalo, né, o corpo caloso, que é a principal ligação entre os dois hemisférios cerebrais e faz parte do telencéfalo. Nós vemos aqui o diencéfalo e a gente consegue ver algumas estruturas do diencéfalo. A gente consegue ver, por exemplo, a hipófise, né? Que é controlada pelo hipotálamo. A gente consegue ver aqui o tálamo, o mesencéfalo, a ponte, o bulbo, o cerebelo, quarto ventrículo. Então, a gente consegue começar a ver isso. E que tipo de corte é esse? Esse é um corte sagital. Então, aí eu tenho que voltar nos cortes? Tem. Né? Porque as imagens cerebrais, elas vão vir sempre o quê? Em cortes. Ou você vai ter um estudo de corte sagital, que vai sempre dividir, né, o sistema nervoso em duas metades, não é? Então, a gente vai ver, por exemplo, desde um corte aqui, que você vê a pontinha dos sulcos e giros até adentrar e chegar, por exemplo, no meio, que seria um corte mediano, não é? Então, o corte sagital, ele sempre vai dividir o sistema nervoso em direita e esquerda. E hoje em dia as neuroimagens, elas têm vindo muito dinâmicas nos seus vídeos, a gente tem esse formato também em vídeo, embora para fazer uma análise boa, com mais cautela, a gente precisa analisar cada imagem separadamente. Então, esse é o corte sagital. Esses vídeos todos, eles estão disponíveis para vocês também no YouTube, para vocês verem um formato maior. Então, sempre no link no final do slide, vocês podem copiar e terem acesso também, tá? Um corte coronal, ele sempre vai dividir em anterior e posterior. Então, a gente vai cortar dessa forma, por isso que eu consigo, por exemplo, ver os olhos aqui. Se eu estou vendo os olhos aqui, eu sei que aqui eu vou ter o quê? Área pré-frontal, né? Então, eu vou ter área lobo frontal aqui definido, e aí vai entrando, né, nos seus cortes, aí eu começo a ver ventrículos, né? Aqui eu já vejo bem os lobos temporais. E olha o mesencéfalo, a ponte, o bulbo aparecendo aqui de novo. Olha o cerebelo aparecendo. Então, cortes coronais são aqueles cortes que vão dividir em anterior e posterior, tá? E aqui é uma imagem cadavérica, que é muito interessante que vocês possam ver a imagem do livro, a imagem, às vezes, nesse formato de secado, não é, cadavérica, e depois a neuroimagem para ajudar na nossa localização, não é? Então, a gente consegue visualizar nessa imagem estruturas muito importantes, como aqui, ó, o sulco lateral, que é o sulco que vai dividir o quê? Lobo frontal parietal de lobo temporal. Aqui a gente consegue ver o mesencéfalo. E tá vendo essa manchinha escura aqui? A substância negra do mesencéfalo. A gente vai ver daqui a pouco com mais detalhes. Ponte, bulbo, medula espinhal. Aqui no 2, a gente vê principalmente aqui essas
bolas, né? Essa estrutura mais ovalada é o tálamo, não é? Que vai estar entre o terceiro ventrículo. Então, a gente visualiza ventrículos laterais, os ventrículos vão ser importantíssimos para nos referenciarem da posição da análise neurológica. Então, a gente vai ter os ventrículos laterais, o terceiro ventrículo, e aqui ó, o corpo caloso, que eu já tinha mencionado, que vai fazer a ligação entre os telencéfalos, tá? Então, temos nessa visão telencéfalo, o diencéfalo, mesencéfalo, ponte, bulbo, medula espinhal. Faltou o cerebelo aqui atrás, né? E nós vamos ter os cortes transversais. Cortes transversais são sempre aqueles que vão dividir a estrutura neuroanatômica em superior e inferior, não é? Não só a neuroanatômica, mas qualquer outra estrutura anatômica, tá? Então, por exemplo, olhando aqui nessa região inferior, a gente está vendo base do crânio, não é? A gente está vendo base do crânio e aqui a divisãozinha que vai estar entre medula e bulbo. E aí aqui eu já estou dentro do crânio. Eu já visualizo o cerebelo, o bulbo, o cerebelo, não é? E aí a gente vai tendo, à medida que você vai tendo os cortes cerebrais, nós vamos tendo o quê? As mudanças de estrutura. Então, aqui, por exemplo, especificamente, a gente já visualiza a ponte e as suas conexões com o cerebelo. Então, a gente tem a ponte, o cerebelo aqui, ponte, não é? E aí vai modificando, e aqui a gente consegue visualizar o mesencéfalo, que já está bem aqui em cima. E aí o mesencéfalo vai ser um ponto de referência para eu saber que aqui eu tenho o quê? Lobo temporal, tá? E assim vai subindo, né? Então, aqui, por exemplo, parou especificamente nessa transição entre o mesencéfalo e o diencéfalo. Mas muitos cortes transversais, eles vão seguir até o topo, para a gente ver especificamente os giros lá em cima. Então, corte transversal sempre vai dividir a estrutura em superior e inferior. São essas imagens de corte que vocês precisam ter em mente. E a medula, vamos começar no estudo do sistema nervoso central. Se vocês pegam os livros de neuroanatomia, principalmente o Ângelo Machado, que é o Neuroanatomia Funcional Básico, mas que eu sempre falo que é um livro muito importante para a gente ter de retorno e voltar para ele para estudar sempre. Ele começa sempre de baixo para cima, ou seja, da estrutura menos complexa para as estruturas corticais, que são bem mais complexas. Então, a medula espinhal ela vai ser dividida em 31 pares de nervos espinhais, que vão estar correspondentes a cada segmento de medula, não é? Então, a gente vai ter a medula espinhal, que ela vai se localizar até o posicionamento de L2. Então, abaixo de L2, nós vamos ter o que a gente denomina de cauda equina. A cauda equina nada mais é do que o prolongamento dos nervos espinhais. Então, quando a gente tem o desenvolvimento da medula intrauterina, medula e coluna vertebral, elas têm o mesmo tamanho, não é? Até o quarto mês. A partir do quarto mês de vida intrauterina, a coluna vertebral começa a crescer numa proporção maior do que a medula espinhal. E aí, o nervo precisa continuar chegando nos membros inferiores, na região glútea, né? E aí, para que isso aconteça e crie-se uma compensação em relação a essa diferença de crescimento da coluna para a medula espinhal, se acontece o quê? O prolongamento dos nervos espinhais. Então, essa região aqui vai ser denominada cauda equina. E esse conhecimento vai ser importante, por exemplo, para fazer uma punção licórica. Uma punção licórica sempre vai ser abaixo de L2, tá? Então, nunca vai ser acima de L2. Então, quando a gente visualiza a medula espinhal,
não é? Em que parte todo o controle neurológico do corpo, a gente vai ver que ela está dentro do canal vertebral, não é? Então, ela está dentro do canal vertebral e isso aqui, cada par de nervos espinhais vai corresponder a um segmento de medula. Então, a gente vai ter, especialmente na região anterior da medula, ele vai estar relacionado principalmente, predominantemente, seria a palavra mais exata, predominantemente com vias motoras. E na região posterior, ó, veja, processos espinhosos estão na região posterior, a medula espinhal aqui vai estar região posterior, predominantemente com funções sensitivas, tá? Então, por que predominante? Porque eu vou ter também sensibilidade na região anterior, e embora eu tenha a região posterior da medula quase toda relacionada com sensibilidade, nós vamos ter também funções motoras, tá? Subiu medula espinhal, nós vamos ter, ó, medula espinhal, região anterior, motricidade, essa região continua assim em bulbo, ponte, mesencéfalo, tá? Ou seja, é uma via, as vias motoras estão principalmente na região ventral, ou seja, região anterior, né, do sistema nervoso. E o posterior, nós vamos ter as funções principalmente sensitivas, tá? Então, a gente sabe que o tronco cefálico ele vai se limitar superiormente com o diencéfalo e inferiormente com a medula. Então, de bulbo para baixo, né, a partir do forame magno, a gente vai ter a medula espinhal. Então, acima, nós já temos aqui o bulbo. E aí, vamos identificar em diferentes cortes o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. No corte sagital, quando está nesse formato, ele fica muito fácil da gente, né, visualizar que aqui vai estar o mesencéfalo, a ponte, o bulbo, não é? E o mais importante para mim é que vocês correlacionem com as estruturas que estão ao redor. Agora, nesse corte aqui, por exemplo, coronal, é um corte que talvez as pessoas não estejam tão acostumadas a identificar estruturas, mas a maior parte dos exames né, neurológicos, a gente vai conseguir identificar melhor num corte coronal ou num corte transversal. Então, no corte coronal, a gente identifica aqui, ó, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. E aí, grava o seguinte, olha, do lado do mesencéfalo eu vou ter aqui, ó, lobo temporal, sulco lateral. Acima eu vou ter o diencéfalo, que é com quem vai ser o limite superior do mesencéfalo. O limite inferior vai ser medula espinhal. Né? Então, eu consigo visualizar aqui, ó, o telencéfalo, os giros corticais, os ventrículos laterais, o corpo caloso, certo? E no corte transversal? O corte transversal, ele vai ser um dos mais importantes para a gente fazer análise, né, das lesões. Mas é sempre interessante que vocês analisem o corte transversal e a sua correlação no corte coronal. Aí no corte sagital, Vivi, não, no corte sagital a gente também olha bastante, embora o formato dos cortes eles não sejam tão fáceis para a gente entender de extensão de lesão, quanto a gente vai entender, por exemplo, numa imagem transversal, tá? Então, especificamente essas imagens estão aqui para que vocês aprendam a identificar quando vocês veem o bulbo, quando vocês veem a ponte, quando vocês veem o mesencéfalo. Porque eu saber aonde que está cortado é o que vai me dar de referencial de estruturas que eu tenho ao redor. Por exemplo, eu estou olhando o bulbo aqui,
Eu vou ver, nessa imagem, eu vou ver o cerebelo. Aqui no crânio, eu estou vendo o quê? Parte petrosa do crânio. Vocês conseguem visualizar algumas estruturas, como septo nasal, concha nasal inferior, não é? Então, esse é o posicionamento em que nós temos nesse corte. Ele é mais inferior mesmo, então o que eu vou ver aqui, vou analisar, vai ser o quê? Basicamente, cerebelo. Aí subiu um pouco o corte, ponte. Eu identifico a ponte, ela não vai ter só esse formato, né? Mas esse formato é o formato que eu consigo visualizar principalmente o pedúnculo cerebelar médio, que é a principal estrutura de ligação do tronco cefálico com o cerebelo. Bulbo se liga ao cerebelo, mesencéfalo se liga ao cerebelo, mas o principal contingente de fibras que estão relacionadas com o cerebelo vai ser a ponte. Então, a gente tem as fibras transversais da ponte, que vão ser essenciais para fazer as conexões cerebelares. Então, aqui a gente visualiza o que nos livros vocês vão achar como o braço da ponte, né? Então, a gente visualiza aqui o braço da ponte ou pedúnculo cerebelar médio. Então, a ponte aqui. Se eu estou vendo a ponte, automaticamente eu estou vendo o cerebelo e estou vendo ali uma pontinha de lobo temporal, já consigo visualizar nessa imagem, por exemplo, não é? Estou vendo os olhos. E aí, aqui eu já vejo o mesencéfalo mesmo. No mesencéfalo, as pessoas associam muito com o Mickey, né? Então, as orelhas do Mickey. Falo com imaginação, cada cérebro é um, né, gente? Então, a gente vê tudo. Mas aqui eu consigo ver a base do pedúnculo cerebral, que é a ligação, né, do tronco encefálico com o telencéfalo. A gente vê essa região aqui de tegmento, que é o centro do mesencéfalo, e o teto, que é a região posterior do tronco cefálico, em que eu vou ter aqui essa bolinha, que vai ser chamada de aqueduto de Silvius, e aqui as estruturas mesencefálicas, que vão ser os colículos. Colículos superiores, relacionados com visão, colículos inferiores, relacionados com audição, né? Mas o que eu preciso que vocês saibam aqui? A identificar que isso aqui é o mesencéfalo e que automaticamente, se eu cortei a imagem no mesencéfalo, eu vou ter aqui uma visão lateral do lobo temporal e aqui eu já visualizo o lobo occipital, tá? Então, vamos olhar o que tem de importante para nós no bulbo. Por que o bulbo ele vai ser tão importante? Aqui eu peguei uma imagem, né, da principal via motora que nós temos, que é o tracto córtico espinhal, não é? A gente vai ter essa via motora principal dividida em tracto córtico espinhal, porque inicia no córtex, o controle dos neurônios motores do córtex cerebral e finaliza na medula espinhal, né? Mas nós temos também ele dividido em tracto córtico nuclear. Nuclear por quê? Porque termina fazendo conexões com os núcleos dos nervos cranianos. Por exemplo, vou partir aqui um movimento para controle dos músculos da mastigação. Vai sair aqui, por exemplo, o nervo trigêmeo, abrir e fechar, tá? Então, essas são as principais vias motoras, não é? Então, quando vocês ouvirem falar de tracto, de fascículo, é importante que a gente relembre um conceito da neuroanatomia. O que são os tractos? Tractos são as vias que nós temos. Então, nós vamos ter o tracto motor principal aí, né, da via piramidal, que é o tracto córtico-espinhal, mas nós temos, por exemplo, tracto espinotalâmico, ou seja, começou na medula espinhal e terminou no tálamo. Sempre um tracto, ele vai ter o nome da onde ele parte para onde ele vai. E eu costumo sempre fazer uma associação, uma analogia com as vias do metrô, né? Então, eu falo assim, pensem que vocês entraram na estação Catete.
Entrou na estação Catete, passou pela estação Largo do Machado, passou pela estação Flamengo, pela estação Botafogo e saiu na estação Copacabana. Então, seria o quê? Tracto, Catete, Copa, tá? Tractos são vias com várias estações, ou seja, com várias estruturas do sistema nervoso central participando desse trajeto nervoso. Então, nós vamos ter trajetos nervosos para tudo no sistema nervoso. Aí vocês vão falar, e quando que vai ser, por exemplo, um fascículo, né? Um fascículo é como se fosse o quê? Uma via curta. Nós vamos ter muitos fascículos, principalmente de interesse fonoaudiológico, não é? Que principalmente conectam as nossas ligações de linguagem. Então, mas pensa aqui, olhando ainda no bulbo, um fascículo importante que nós vamos ter é o fascículo grácil e cuneiforme. O que é isso? Ele sai aqui da parte posterior de medula espinhal e termina fazendo conexão com a região posterior do bulbo. Então, uma via curta. São vias, são fascículos que estão relacionados com propriocepção consciente, estão relacionados com sensibilidade vibratória, não é? Então, especificamente com discriminação sensitiva, não é? Então, o tempo todo, eu estou aqui sentada na minha cadeira, eu estou recebendo informações do meu corpo, da medula, que leva de medula espinhal ao bulbo, e o bulbo faz conexões com o cerebelo para fazer o controle do meu tônus. Então, essas informações de propriocepção, sensitivas de propriocepção, elas vão ser importantes como referencial, por exemplo, para o cerebelo, para fazer um controle de que músculos eles vão precisar manter com mais tonicidade para manter a minha postura, tá? Então, gravem, tractos são vias mais longas, vão ter várias estações cerebrais, não é? E fascículos vão ser vias curtas, conectam principalmente duas áreas, tá? Então, no bulbo, a gente tem, em especial aqui, as pirâmides bulbares, e as pirâmides é o que vão denominar as vias piramidais. Quais vão ser as vias piramidais? O tracto córtico espinhal e o tracto córtico nuclear, porque vão passar especificamente por essas vias. Então, o tracto córtico espinhal, ele consegue explicar para nós, por exemplo, por que se chama esclerose lateral amiotrófica, não é? Então, porque essa doença, ela afeta principalmente os neurônios motores superiores e neurônios motores inferiores, né? Especificamente as vias motoras, não é? E por que lateral? Porque quando chega aqui na decussação das pirâmides, lembrando que esse desenho aqui, ele fica nítido nos livros de neuro, não fica nítido na neuroimagem, tá? Esquemático isso aqui. Então, quando a gente visualiza aqui a região final da via piramidal, eu vou saber que é nesse ponto que a via motora vem descendo homolateral e se cruza. Se cruza fazendo o que a gente chama de decussação das pirâmides, esse cruzamento. E aí vai acontecer o quê? Que o hemisfério esquerdo vai controlar basicamente o lado direito do corpo. E o hemisfério direito vai controlar basicamente o lado esquerdo do corpo. Então, a gente tem um controle neurológico motor contralateral por causa dessa decussação, tá? E quando a gente fala de esclerose lateral, é porque pega principalmente essa região, né? E esse cruzamento. Então, por isso que a gente vai ter esse nome, né? Ele vai ser explicado com a neuroanatomia.
Não que todas as fibras se cruzem, tá, gente? Tem parte dessas vias que elas continuam no mesmo homolateral, ou seja, no mesmo lado, não é? Isso é ótimo, porque a gente não tem uma perda total das vias de uma vez só, em caso você tenha uma lesão, tá? Outra coisa que é importantíssima no bulbo, é principalmente o centro do bulbo, é onde tem a formação reticular, que é um tipo de formação que vai estar no tronco cefálico e no diencéfalo, e que ela influencia em quase tudo no sistema nervoso, não é? E o bulbo, ele vai ter uma importância particular para nós, porque é onde se localiza o centro respiratório, o centro vasomotor, onde a gente tem centro de vômito, centro de deglutição. Então, eu costumo dizer que lesões muito graves no bulbo, elas são compatíveis com a vida, né? E a maior parte das lesões bulbares são aquelas que vão nos dar mais trabalho. Vão ser as disfagias piores, não é? Que de pior prognóstico, não é? Vão estar relacionadas com as lesões de tronco encefálico. Então, o bulbo ele tem uma especial importância para nós, porque também a gente tem que associar com os nervos cranianos. Que nervos, que núcleo de nervos cranianos que eu vou ter no bulbo? Eu vou ter o glossofaríngeo, não é? Que vai ser um nervo importantíssimo para a inervação posterior de língua, glosso, e para a faringe, não é? Então, ele vai ser um nervo do tipo misto, ou seja, ele vai trazer informações sensitivas de velo, de amígdala, né? Tonsila, patina, de arco palato glosso, de um terço posterior de língua, de parede de faringe, mas também tem funções motoras, como controle, né, de músculos aqui relacionados principalmente com o osteofaríngeo da tuba auditiva. Então, a gente vai ter o glossofaríngeo, nós vamos ter o nervo vago. O nervo vago é o principal dos nervos cranianos. Por que ele é o principal dos nervos cranianos? Ele tem funções sensitivas, ele tem funções motoras importantíssimas para nós fonoaudiólogos, o controle motor, né, de laringe, o controle motor relacionado com deglutição, e a gente tem um controle neurovegetativo. O que significa isso? Que ele atua diretamente no sistema nervoso autônomo. Então, a gente vai ter todo um controle autônomo a partir do nervo vago, tá? Então, eu sempre digo que o cara dos nervos cranianos é o vago, não é? Olhando essas imagens aqui, qual é o campo de inervação do vago? Olha, essa imagem, ela é fantástica, não é? Então, os 9 músculos da laringe vão estar sendo inervados pelo vago, os músculos constritores da faringe vão ser inervados pelo vago, controle de velo faríngeo, toda essa musculatura vai ter influência do nervo vago, tá? Então, daí a importância dele para nós. E justamente por isso que as lesões bulbares são tão complicadas, não é? Porque a gente vai encontrar um paciente com disfonia, né? A gente vai encontrar um paciente com disfagia, que são sintomas que se relacionam diretamente conosco. Então, o nervo vago, ele tem uma particular importância, a gente entender o trajeto dele. Porque vocês falam assim, as pessoas gravam muito, os músculos da laringe é o nervo laríngeo recorrente, o nervo laríngeo do lado esquerdo, o nervo laríngeo inferior direito. Mas da onde vem o nervo laríngeo? Da onde vem esse ramo? É do vago, é o nervo vago que faz isso. Então, isso aqui é importante de vocês gravarem a diferença anatômica. Por que nós temos mais paralisia de prego vocal esquerda do que de direita? É uma questão estrutural anatômica, não é? O nervo vago, ele vai descer paralelo à carótida comum. Então, ele desce nesse paralelo. Só que do lado esquerdo, ele vem, dá a volta no arco aórtico
e sobe acompanhando traqueia. Ele sobe acompanhando traqueia e vem inervar a laringe aqui. Já no lado direito, ele está descendo, né, acompanhando a carótide e já emite o nervo. Então, a probabilidade de a gente fazer uma cirurgia, ou mesmo de você ter, eu já tive pacientes com paralisia de prego vocal que tiveram pneumonia, tossiram excessivamente, não é? E aquilo repetidamente e teve paralisia de prego vocal esquerdo. Então, porque essa região, não é, está mais exposta, como você tem um trajeto mais longo, então você tem uma probabilidade maior de ter mais alterações, tá? E ainda no bulbo, nós vamos ter o núcleo do nervo acessório, que é o 11º par craniano, e aí você sempre associa com o que os livros falam. O 11º par, ele inerva o músculo trapézio e esternocleidomastoide, tá? Importantíssimo para nós, para o controle, né, de motor de cabeça, pescoço, para nossa sustentação dos músculos, mas assim, nos livros especificamente de fono, e que caem bastante nos concursos públicos, é sabido que o nervo acessório, ele se anastomosa com o nervo vago. O que significa anastomose, gente? Sempre que duas estruturas se unem. Você pode ter uma anastomose de artérias, você pode ter uma anastomose de nervos. Então, dois nervos, nervo vago e nervo acessório, se unem e vão inervar principalmente os músculos relacionados com a deglutição, tá? E a gente finalmente tem ainda aqui no bulbo o 12º par craniano, que é o nervo hipoglosso, que vai fazer é um nervo exclusivamente motor e vai fazer todo o controle motor da musculatura intrínseca e extrínseca de língua, tá? Então, a gente tem, por exemplo, uma característica da esclerose lateral amiotrófica de origem bulbar, é um comprometimento do movimento de língua, uma atrofia de língua. Então, a gente vai ver o paciente que tem fasciculações em língua. Por quê? Porque começou a deteriorar os neurônios relacionados principalmente com a região bulbar, não é? E aí o paciente vai ter os primeiros sintomas, comprometimento motor de língua, alteração de voz, deglutição, não é? Centro respiratório, é por isso que a ela bulbar, ela tende a avançar mais rapidamente do que as outras, do que a ela de manifestação medular, não é? Então, eu sempre digo que o entendimento da neuroanatomia é o que vai nos dar a base para eu conseguir entender os sintomas que vão sendo apresentados do meu paciente e por onde começam, né, qual tipo que a gente tem de característica, tá? Então, gravou que a gente tem no bulbo, né? Gravem, nós vamos ter núcleo do 9º par craniano, que é o glossofaríngeo, núcleo do nervo vago, núcleo do nervo acessório e núcleo do nervo hipoglosso. Então, nessa imagem aqui, a gente vê bem o bulbo, não é? Aqui eu não visualizo o bulbo nessa imagem, eu já visualizo um pedacinho da ponte, ou seja, cortou bem aqui, ó. A imagem cortou aqui e não aparece aqui. É isso aqui que vocês estão vendo na imagem coronal aqui, né? Aí aqui eu já começo a ver um pedacinho do bulbo, ó. Aqui eu já vejo bem o bulbo, né? Já vejo bem o bulbo e aqui eu já estou vendo mais especificamente o cerebelo, tá? Então, o bulbo está aqui nessa imagem coronal, o bulbo está aqui nessa imagem transversal e nessa imagem sagital a gente visualiza o bulbo assim. O tronco cefálico vai ser sempre um ponto referencial muito importante. Nós vamos ter estruturas que vão ser importantes de serem identificadas quando a gente vai estudar a neuroimagem. É o tronco cefálico, nos diferentes cortes, tá? Vai ser nosso referencial de que estruturas eu tenho adjacentes, e os ventrículos.
certo? Que a gente vai falar mais detalhadamente. E a ponte? Lembra que eu falei para vocês que a ponte ela tinha um contingente muito grande de conexões com o cerebelo, né? Pela sua base de pedúnculo cerebral. E olha a ponte aqui, ela tem fibras transversais. Essas fibras transversais excessivas da ponte são para essas conexões. Então, tudo que vem de motor, ele vai passar pelo cerebelo, porque o cerebelo vai controlar de forma involuntária a motricidade, vai influenciar no tônus, na aprendizagem motor, né? Então, na ponte, nós vamos ter as fibras longitudinais, como o tracto córtico, né, espinhal, tracto córtico nuclear, mas nós vamos ter as fibras transversais de forma mais marcante. E vamos ter também os núcleos dos nervos cranianos, os núcleos denominados pontinhos. Que nervos vão ser essenciais para eu gravar dentro da ponte? Quinto par craniano, que é o nervo trigêmeo e que é importantíssimo para nós, porque ele é responsável pela sensibilidade de face, pela sensibilidade de palato, dos 2/3 anteriores de língua, sensibilidade dos seios da face, e é o controle motor de músculos da mastigação, né? Então, o trigêmeo é uma chave dos nossos tratamentos, não é? Uma chave dos nossos tratamentos e qualquer comprometimento, por exemplo, de ATM, a gente vai ter uma dor, né? Bem anormal, e o campo de inervação do trigêmeo nos faz entender porque esse paciente sofre tanto com dores de cabeça lacinantes, não é? Pela sua extensão e funções, né, de neurológicas. Então, o nervo trigêmeo é um nervo importantíssimo para nós. Ele vai ter um ramo oftalmico, que vai sair aqui no forame supraorbital, um ramo maxilar, que vai sair aqui no forame infraorbital, e um ramo mandibular, tá? Que vai sair aqui no forame mental. E a gente ainda tem, na ponte, o sétimo par craniano, que é o nervo facial, ele vai ser essencial para a inervação dos músculos da face, mas também vai ser importantíssimo, por exemplo, para a sensibilidade gustativa dos 2/3 anteriores de língua. Então, o nervo facial, sai o seu núcleo aqui. Quando a gente visualiza a saída dele neuroanatômica, você vai ver que ele sai de sucubulbo pontinho, mas o seu núcleo está na ponte, tá? E a gente ainda vai ter na ponte o núcleo do nervo vestíbulo coclear, que é um nervo importantíssimo que vai trazer os impulsos nervosos do vestíbulo, relacionado com o equilíbrio, e da cóclea, que é o nosso órgão da audição, diretamente relacionado com a função de audição. Então, ponte vão ter esses nervos importantes: quinto, sétimo e oitavo par craniano. Vai ter também o sexto par craniano, que é o nervo abducente, que é nervo reto lateral, não é? Mas que para nós fonoaudiólogos não é tão importante, mas mencionei aqui para vocês agora, tá? E aí, vamos ver o que a gente encontra aqui de estruturas, pensando na dissecção anatômica. Esse site aqui, eu deixei ele disponível para vocês, inclusive tem uma outra aula bônus extra só para eu mostrar esse site para vocês, que é um site da Unicamp para estudo de neuroanatomia e de neuroimagem. Ele é um site muito interessante mesmo para a gente explorar e ficar estudando. E eles fazem coisas muito boas para nós, como colocar o nome em tudo, né, na imagem cadavérica e na imagem de neuroimagem. Então, é muito bom para estudo mesmo. Acessem esse link
e assistam essa aula bônus extra que eu deixei lá disponível para vocês. Ela só para explicar e para ensinar vocês a navegarem dentro do site, porque o site é muito grande, para vocês terem noção exata do que vocês vão estudar lá. Então, aqui a gente vai ver algumas estruturas importantes que eu já tinha mencionado, ó. Corpo caloso, os ventrículos laterais, o terceiro ventrículo, o tálamo, não é? Aqui a gente vai ver o mesencéfalo, e ó, tá vendo aqui essa imagem mais escura, né? É a substância negra do mesencéfalo. Aqui a gente visualiza a ponte, não é? E aqui, finalzinho das pirâmides bulbares, tá? Olhando aqui nessa imagem, mesencéfalo, ponte, do ladinho eu vou ter o lobo temporal, não é? E aqui tem uma estrutura muito interessante, importante de vocês verem, que é o hipocampo, né? Que é relacionado com memória recente, tá? Quando a gente for estudar as demências, vocês vão ver, principalmente em Alzheimer, uma atrofia significativa aqui nessa região. Ao invés de você visualizar a estrutura como está aqui, você vai ver como se tivesse um grande buraco aí, não é? E isso está diretamente relacionado com a presença das demências, não é? Então, aqui a gente visualiza, não é, em cortes diferenciados o que a gente estava falando, e eu queria que vocês visualizassem uma outra coisa que essa imagem é tão bonita, foi tão bem feita, que a gente consegue visualizar o caminho do tracto córtico nuclear, não é? Então, esse trajeto aqui eu vou ter a área motora primária, e aí vocês vão visualizar também o que a literatura menciona muito para nós, que é substância cinzenta no córtex, e aqui a substância branca, não é? Então, a substância branca passando aqui entre os núcleos da base e o diencéfalo, não é? Mesencéfalo, ponte e o bulbo, tá? Aí, agora vamos para a neuroimagem. Essa fonte é do mesmo site que eu estava mencionando para vocês. Se vocês estudarem assim, mais fácil, depois a identificação sem os nomes, depois a gente traz para a neuroimagem, e aí estuda também dessa forma. Então, ó, os ventrículos laterais, aí a gente vai visualizar aqui, ó, o mesencéfalo, não é? E o mesencéfalo, nessa imagem aqui, ele consegue visualizar, inclusive, núcleos rubros. Eu mexo muito com as pessoas falando que o mesencéfalo é rubro-negro, né, gente? Porque tem os núcleos rubros e tem a substância negra. Então, é que eu explico que é a causa da maior torcida do mundo ser a flamenguista, porque a gente tem o núcleo rubro-negro no sistema nervoso. E o núcleo rubro, por exemplo, está relacionado com motricidade voluntária distal dos membros, não é? Então, é uma das causas. E nós vamos ter aqui a ponte, não é? E as suas conexões de ponte com o cerebelo e o bulbo. Magrinha do céu, consegue pôr seus cachorros para ficar quieto? Pelo amor de Deus, estou gravando aula aqui. Tive que interromper a aula, porque eles estão uma confusão de cachorro. Pelo amor de Deus, manda esses cachorros ficar quieto. Por isso que eu não posso dar aula aí. Aqui em casa está atrapalhando. Nossa, que inferno isso.
Tive que interromper a gravação por causa deles. Senão vai ser uma chuva de cachorrada na minha aula, meu Deus do céu. Mas é buscar lá. Vou chegar daqui a pouco. Eu estou chegando já. Mesencéfalo. O mesencéfalo, como eu estava mencionando com vocês, né? O núcleo rubro e a substância negra. Né? Então, quando você corta nessa imagem aqui, né? Vou fazer um corte transversal, é isso que nós vamos ver, né? Então, a gente vai ver a base do pedúnculo cerebral, que vão estar passando essas fibras longitudinais, tracto córtico espinhal. Nós vamos visualizar nessa região central, né? O núcleo rubro, substância negra, e na região posterior, que vai ser denominada de tecto, a gente vai ter os colículos superiores e inferiores. Colículos superiores relacionados com visão, inferiores com audição. E aqui a gente ainda vai ter esse buraquinho que vai ser chamado de quê? O aqueduto de Silves, ou aqueduto, hoje em dia se chama aqueduto cerebral, que é a ligação entre o terceiro ventrículo e o quarto ventrículo, e que passa dentro do mesencéfalo, né? Então, o núcleo rubro, ele vai ter um tracto muito importante, que é o tracto rubro espinhal, que vai ser controle neuronal, né, dos neurônios motores da medula, relacionada com a musculatura distal dos membros, e é por isso que eu fico brincando, né, que chuta o pé a musculatura distal dos membros, né? E a substância negra vai ter uma importância especial para nós, porque ela vai ter essa
coloração pela presença de melanina, não é? Que dá essa característica escura, não é? E ela vai ser importantíssima porque é onde vão estar os neurônios dopaminérgicos, neurônios que vão ter o neurotransmissor dopamina. Por isso que degeneração desses neurônios de característica dopaminérgica vão causar as graves perturbações de Parkinson. Então, a gente vai entender a importância do mesencéfalo aqui também, né? Então, quando se identifica que existe deterioração dessa parte, a gente já correlaciona muito com o parkinsonismo, né? Aqui, olha, o mesencéfalo, a gente consegue ver nessa imagem aqui, né, a substância nele. Então, ó, mesencéfalo, corte transversal, mesencéfalo, corte coronal. Né? Acaba que agora eu vou começar a jogar as imagens, então o mesencéfalo vocês já vão achar com mais facilidade, porque está relacionado também com memória visual, por isso que a repetição é que vai auxiliar vocês nessa identificação, tá? Então, quando a gente olha a imagem do tracto córtico-espinhal descendo, passando pelo mesencéfalo, ó, substância negra, base da ponte e pirâmides bulbares, né? Então, a gente vai ter o trato córtico e espinhal aqui. Olhando aí, agora conseguem, se eu falar assim, antes de eu mostrar, onde está o bulbo? Olha primeiro no corte transversal e procura o bulbo, a ponte e o mesencéfalo. Então, acredito que já tenha ficado mais fácil de vocês identificarem que aqui é o bulbo, que aqui é a ponte e que aqui é o mesencéfalo, né? E no corte coronal? Qual a estrutura que vocês conseguem localizar aí o mesencéfalo? Né? A ponte. E o bulbo. Então, vamos lá. Mesencéfalo, consigo ver bem aqui, consigo ver aqui, não é? Aqui já está na transição para o cerebelo, né? A ponte, eu vejo desde essa imagem, vejo a barriguinha da ponte lá, ponte, ponte. Aqui já estou mais para o cerebelo, né? E o bulbo? Pedacinho aqui do bulbo e melhor definido nessa imagem. Em todos os outros cortes. Eu não estou vendo essas estruturas, né? Mas eu já sei o quê? Se eu estou olhando essa imagem, eu já estou numa região mais central na divisão entre lobo frontal e lobo parietal, não é? Então, se eu estou olhando, vendo imagens como, por exemplo, o olho num corte coronal, eu sei que vou estar relacionado com estruturas de área pré-frontal, tá? E, além dessas imagens, nós vamos ter o diencéfalo, né? Além da gente pegou medula, bulbo, ponte, mesencéfalo, chegamos no diencéfalo. Vamos subindo aos pouquinhos para o sistema nervoso. O diencéfalo ele vai ser dividido em 4 partes: tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo, não é? E eu costumo dizer que o cara do sistema nervoso, o cara dos nervos é o nervo vago, mas o cara do sistema nervoso é o hipotálamo, essa estrutura pequena aqui, não é? Que a gente visualiza. Isso aqui é sulco hipotalâmico. Aí você fala, nossa, a gente vê isso na neuroimagem perfeita? Não, isso é bem esquemático de figura neuroanatômica. A gente vê o sulco hipotalâmico, vê corpo mamilar aqui, vê o hipotálamo aqui, quiasma óptico, haste hipofisário, hipófise, né? Perdão, o corpo mamilar está aqui, tá? São estruturas muito, né, específicas do hipotálamo, que a gente acaba visualizando os detalhezinhos mais numa imagem, né, de atlas, né? Numa imagem dissecada, a gente vai ver também
mas não tão bem definido todas as estruturas numa neuroimagem, tá? O tálamo, a gente visualiza aqui, e o tálamo ele vai ser essa bolinha aqui nessa imagem, mas ele vai ser muito maior, não é? Porque ele vai ter uma estrutura para dentro que vai estar sendo tampada aqui pelo septo pelúcido, que é essa região que estou com o mouse, aqui, que divide os ventrículos laterais. Essa região aqui é uma outra comissura interhemisférica, que é denominada de fórnix, tá? Que vai ligar os dois diencéfalos, principalmente, e aqui essa bolinha, que é chamada de aderência intertalâmica, que também liga os diencéfalos. E aqui eu vou ter o epitálamo, que é a região posterior, né, do diencéfalo, e que vai ter uma estrutura marcante, que é a glândula pineal, tá? Num corte coronal, a gente vai ter os ventrículos laterais, terceiro ventrículo, e aqui os tálamos, tá? Então, o tálamo, ele vai estar sendo marcado aqui, né? Essa estrutura ovalada, vai ser muito importante para nós. Aí eu vejo, ó, mesencéfalo, ponte, as fibras transversais da ponte com o cerebelo. E o subtálamo eu só vejo nessa imagem, né? Porque ele é uma zona de transição. Então, ele está entre o diencéfalo e o mesencéfalo. Então, o subtálamo é essa estrutura aqui que a gente não consegue visualizar com facilidade em outros cortes cerebrais, tá? Então, num corte sagital, eu vejo aqui o tálamo, eu vejo ó, o hipotálamo e o epitálamo, tá? Então, nesse corte, eu já consigo visualizar ele aqui. Eu vejo a hipófise, né? Você vê que a gente vê todas essas curvinhas que a gente visualiza numa imagem neuroanatômica, não é possível você verificar com tantos detalhes numa imagem, às vezes, de tomografia, não é? Num corte coronal, a gente vai ter aqui, ó, o mesencéfalo, terceiro ventrículo e as bolinhas ao do lado, que vão ser os tálamos, tá? E aqui eu tenho uma imagem cadavérica, que eu acho muito linda essa imagem, porque ela pega, ó, especificamente aqui, ó, um nervo óptico, né? E aqui eu vou ter a haste hipofisária, a hipófise, que vai estar lá no crânio, não é? E aqui, ó, o suco. Nessa imagem eu consigo até ver o suco desenhadinho da imagem do Atlas, né? Que é o suco hipotalâmico, o tálamo e na região posterior a glândula pineal. Agora é interessante te mostrar o tálamo aqui, porque olha o tamanho desse tálamo, gente. Quando você tira as estruturas telencefálicas, o que você estava visualizando do tálamo era só isso aqui, nesse corte, né? No corte sagital é só esse pedacinho, né? Num corte, né, em que eu tiro todas as estruturas, eu consigo ver que o tálamo é muito além, ele vem desde lá de lobo frontal, não é? Até passando por essa região parietal, né? Essas conexões aqui, e aqui posterior, ó, já tenho visto aqui o mesencéfalo, colículos superiores e inferiores e cerebelo aqui. Então, a gente vê que o tálamo é muito grande. E o tálamo ele vai ter uma especial importância para nós, para a gente poder entender o que a gente usa, por que eu uso a crioterapia, por exemplo, né? Por que o tálamo ele é essencial para ativar o córtex, né? Então, a gente visualiza aqui, por exemplo, o tálamo, né? E aqui ao redor a gente vê os núcleos da base, que também vão ser de importância grande para nós. O tálamo, ele tem uma função importantíssima, sensitiva. Todas as vias sensitivas, exceto o olfato, passam pelo tálamo. O tálamo, ele tem funções motoras também. O tálamo, ele vai ter, principalmente o grupo posterior, uma relação direta com
a linguagem, porque ele recebe os impulsos que vêm de colículos, né, superiores e inferiores aqui, mas principalmente dos inferiores relacionados com a audição, não é? E o tálamo, ele vai ter uma função importantíssima para nós, que ele vai ser um ativador do córtex. Então, ele ativa as áreas específicas. Então, se eu recebo, por exemplo, uma informação visual, recebi uma informação visual, essa informação vai passar pelo tálamo, e o tálamo vai mandar para a área primária visual. Se eu recebo uma informação tátil, né, fiz isso no rosto, então vai passar pelo tálamo, vai para minha área somestética, né, no giro pós-central, que já é córtex parietal, certo? Então, o tálamo, ele vai direcionar, né, as suas vias todas, exceto o olfato, tá? Então, ele é um importante ativador cortical. E o hipotálamo. O hipotálamo, eu falei para vocês que é o cara do sistema nervoso, não é? Ele vai fazer a manutenção do meio interno, do equilíbrio do corpo. E como que ele faz isso, né? Ele controla, por exemplo, o sistema nervoso autônomo. Então, é do hipotálamo que parte o controle do sistema nervoso autônomo, e aí a gente vê sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. Então, quando a gente está mais ativo, a gente está utilizando mais sistema nervoso simpático, que vai fazer o quê? Vai melhorar nossas funções respiratórias, não é? Vai acelerar nosso batimento cardíaco, vai inibir digestão. Se você está fazendo uma atividade, não é? Você não é o momento de você fazer a digestão, ir ao banheiro. É importante que você tenha o quê? Né? Uma concentração, você vai correr, você vai utilizar mais sistema nervoso simpático. E o parasimpático? É aquele mais voltado para o relaxamento mesmo. Quando a gente vai dormir, a gente já começa a fazer uma atividade parasimpática, então a gente diminui a frequência respiratória, frequência cardíaca. É um momento de fazer a digestão, não é? Então, por isso que depois do almoço a gente sempre tende a entrar na divisão parasimpática, e por isso aquele soninho que dá depois do almoço. Falo que neuro explica tudo, não é? Porque você sente o soninho, mas você também faz a digestão, né? Então, o sistema nervoso simpático e parasimpático, na literatura, ele é descrito muito pelas relações de luta ou fuga, né? Então, se você está em perigo, por exemplo, o Ângelo Machado fala de um boi atacando a pessoa, que fala, gente, boi não ataca ninguém, não, tá? O touro pula daquele jeito só porque estão apertando os testículos dele no rodeio, mas enfim, né? Imagine você numa situação de perigo. Todos já passaram, às vezes, alguma situação de perigo, né? Situação que você foi assaltado, alguma coisa assim, né? Eu já tive essa experiência. Então, quando você entra numa situação assim de medo, você vai poder ter duas reações, a simpática e a parasimpática, que vai ter o controle do hipotálamo. Veja, o hipotálamo ele vai fazer a expressão emocional. Então, você sentiu medo, não é? Seu coração acelera, sua frequência respiratória aumenta, a sua pupila dilata, as, as glândulas salivares param a sua atividade, então você seca a saliva, por isso que a gente sente sede, não é? Inibe a atividade de estômago, de bexiga, não é? Em compensação, você aumenta a pressão arterial para você ter sangue, para você ter mais glicose ativa lá, né, no fígado, a síntese de glicogênio, faz com que vá na glândula suprarrenal e libere adrenalina, para que você esteja pronto para quê? Para fugir. Para fugir ou lutar, não é? Então, por isso que às vezes uma reação assim, que é autônoma, é uma coisa que você não pensa. Você se vê numa situação de perigo, de repente você parte para cima da pessoa. Você fala, que coisa insana, eu podia ter deixado ir, ou né, entregado dinheiro e tal, mas a pessoa,
é autônoma, depois ela pensa, primeiro ela tem a sua reação, não é? E outras pessoas já não, numa situação assim de medo, elas vão quase desmaiar, elas vão se urinar. Gente, até bordões de rua, a neuro explica. Se borrou de medo, significa o quê? Que teve liberação dos esfíncteres por uma atividade do sistema nervoso autônomo parasimpático, que pode ter sido desencadeado pelo medo. Então, o medo, você pode ter uma reação simpática, que você é capaz de bater no bandido, e uma reação parasimpática, que você libera esfíncteres. Não é que você esvazia a bexiga, a pessoa está muito nervosa, e ela vomita. Eu lembro de aplicar prova de anatomia, de neuroanatomia, naquela fase que a gente tinha aquelas provas práticas nas peças cadavéricas e o alfinete ali, e era 20 segundos em cada peça, e troca, troca, troca. Então as pessoas ficavam com muito medo disso, né? Com pânico. Então, eu já tive alunos de vomitar antes da prova, né? Então, o que esse vomitar está me mostrando? Que a pessoa está tendo uma reação parasimpática, né? Sistema nervoso autônomo. Então, às vezes, eu fazia algumas coisas como ensaiar a prova com eles antes, fazer os simulados, para que isso retire um pouco daquela carga emocional e você tenha um controle do sistema nervoso autônomo melhor na hora da prova, né? E eu brincava com algumas coisas, eu dava bala para eles, para ter glicose, né? Então, tentava brincar e distrair um pouco antes da entrada, pensando o quê nisso? Sistema nervoso autônomo, tá? Porque eu não quero, não adianta. Um aluno que fez uma expressão emocional, né, com o sistema nervoso autônomo, não estou testando nada nele ali, né? Porque o emocional é que está comandando. Então, a gente precisa criar formas de você controlar isso, né? O hipotálamo também, ele regula a temperatura corporal. Ele regula o nosso comportamento emocional, por isso que eu falei que ele vai fazer a expressão emocional no nosso corpo, mas ele é importantíssimo na influência do comportamento emocional. Ele é importantíssimo na regulação do sono e vigília. E pensa bem, está muito tenso, muito pilhado, você fica com o sistema nervoso autônomo ativo, né? Sistema nervoso simpático ativo. Aí eu falo, sistema nervoso simpático ativo demais num momento de estresse, explica até a prisão de ventre. Porque você, sistema nervoso simpático, você fecha os esfíncteres, né? E você tem insônia, você não dorme. Você não dorme, então você não regula bem os teus ritmos circadianos, não é? A regulação, e para nós fomos, isso aqui é importantíssimo, o hipotálamo regula a ingestão de sede, nossa regulação de diurese, não é? E assim também regula a ingestão de alimentos, tá? Então, é importante. Por que é tão importante que a gente ensine os pacientes a mastigar bem os alimentos? Para que eles encaminhem sinais de saciedade para o sistema nervoso, que vai direto para o hipotálamo, né? Agora, por que é tão complicado que os nossos pacientes de Alzheimer levem tanto tempo comendo? Porque se ele leva muito tempo comendo, ele vai tendo o quê? Muita atividade salivar, muita atividade, né, do esôfago, e tudo muito lento. Então, você acaba encaminhando sinais de saciedade para o sistema nervoso antes de ter ingerido um aporte calórico ideal. Então, ninguém deve comer, né, em tempo muito prolongado. A gente vê os pacientes com demência, às vezes ficam 1 hora, 1 hora e meia com prato, isso não é producente. Ele não vai conseguir ter uma ingestão ideal do seu aporte calórico e, consequentemente, da sua ingestão de líquido. Então, quando a gente mastiga, a gente manda sinal de saciedade para o cérebro. Quando a gente produz saliva, manda sinal de saciedade para o cérebro. O movimento esofágico também vai
mandar sinal de saciedade, assim como distensão gástrica, funcionamento intestinal. Então, a distensão gástrica é o último sinal de saciedade que a gente encaminha. Então, por exemplo, um bariátrico, é importantíssimo que a gente ensine ele a mastigar de uma forma mais adequada, mais lenta, para que ele não pare de comer só quando ele faz a distensão gástrica, né? E desencadeie, tenha tempo de desencadear o sinal de saciedade e acabe comendo menos. E num paciente já que tem um tempo muito prolongado de alimentação, a gente precisa melhorar esse tempo para que ele não fique saciado antes de ingerir o ideal, tá? Então, o hipotálamo explica isso para gente, o centro de saciedade e de fome. Aqui é uma experiência que foi feita com ratos, então, um dos ratinhos, eles lesionam, né, o núcleo hipotalâmico relacionado com o centro de fome e saciedade, e aqui no caso, lesiona o centro de fome. Então, ele só se sente saciado, ele morre de inanição e não come, tá? Isso explica também alguns transtornos de alimentação, como anorexia, não é? A influência dos remédios no sistema nervoso. E o outro ratinho, ele fazem o quê? Lesionam o centro de saciedade. Então, o bicho sente fome, 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 ele come até explodir, né? Ele come até explodir, sem parar por isso, né? Então, é importante que a gente tenha o centro de fome e de saciedade no hipotálamo bem controlado. Olha como o hipotálamo é importante. E aí você vai entender, eu falei que ele controla o sistema emocional, aí você consegue entender por que a gente está muito ansioso, a gente tende a comer mais. Ou você está muito, muito triste, você tende a não querer comer, né? Então, o comportamento emocional vai influenciar também, né, em centros de fome e de saciedade, tá? Regula também o nosso sistema endócrino, não é? Então, os nossos hormônios de glândula suprarrenal, os hormônios de tireoide, né? Os hormônios de ovário. E isso explica por que, por exemplo, numa TPM, não é? Na tensão pré-menstrual, a gente tem alterações emocionais também, ou a gente sente mais vontade de comer para criar mais sistema de recompensa no sistema nervoso. Então, como que está tudo ligado? Então, aí vocês conseguem entender a influência do hipotálamo, né? Como ele é importante. E o tálamo, eu já tinha até conversado sobre ele com vocês, e falei das funções dele, né? O tálamo, ele vai ser importantíssimo para a sensibilidade, ele vai funcionar com o que a gente chama de relé das vias sensitivas. O que é o relé das vias sensitivas? Tudo que é sensitivo, exceto o olfato, passa pelo tálamo, então ele vai direcionar. Lembra que eu falei que ele ia direcionar para as áreas específicas? Então, o que é relé? O relé do carro, ele faz o quê? Ele recebe a energia da bateria, e aí o relé vai e fala, luzinha de painel, travas automáticas, farol, ele direciona, não é? Então, tudo que passa da bateria, ele não vai direto à energia, ele vai passar pelo relé, que é essa pecinha que tem no carro, e o relé encaminha para as áreas correspondentes. E assim é o tálamo. Foi só o dia que meu carro quebrou o relé que eu entendi por que se chamava em neuroanatomia o tálamo de relé das vias sensitivas, porque o carro, o que é relé, gente? Eu não consegui entender, né? Então, eu agradeço até hoje que o relé do meu carro quebrou para eu poder entender esse termo da neuroanatomia, que eu já te juro que eu já tinha pesquisado, mas eu não entendi. Por que relé? Tudo tem uma causa, tudo tem uma explicação, uma analogia em neuro, né? Então, tudo que é sensitivo vai passar pelo tálamo, e aí o tálamo vai encaminhar, por exemplo, aqui, para a área gustativa primária, ou para o córtex, né, somestésico, ou vai encaminhar para a área visual, para a área auditiva, tá? Então, você vai receber
os impulsos, vai passar pelo tronco cerebral, vai passar pelo tálamo. E aí eu falei para vocês que o tálamo, por exemplo, é o que explica por que eu uso gelo, não é? Porque a maior parte das vias cerebrais, elas vão se tornar conscientes aqui, tá? No giro pós-central, tá? Só que se eu sinto dor, ou se eu sinto dor, ou se eu sinto gelo, temperatura, né? Ela vai ter um outro trajeto, ela vai se tornar consciente no tálamo. E aí o tálamo ativa o córtex e você tem uma resposta mais rápida. É por isso que às vezes a gente faz uma manobra indutora de deglutição com o dedo e você tem um atraso na resposta, porque depende o quê? Da capacidade de decodificação da informação no córtex somatosensorial e suas conexões com a área motora para poder te responder aquele controle da deglutição, né? Agora, quando eu faço gelo, eu venho com gelo e faço a mesma manobra, ele se torna consciente aqui, ativa o córtex. E ele tem funções motoras também, então ele tem respostas muito mais rápidas de deglutição, né? Por isso que a gente tende a usar para alerta sensorial o gelo, não é? Pensando nessa ativação do tálamo. E se eu estou pensando, bati o joelho, vou usar lá o gelo 20 minutos, eu não vou fazer essa função que eu estou dizendo aqui para vocês. Ele vai fazer analgesia. O que é analgesia? Você vai estimular o gelo, 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 gelo. Então, a via de tato e a via de dor, elas seguem o mesmo trajeto até o sistema nervoso central. A diferença é que o tato só se torna consciente no córtex e a via de dor se torna consciente em nível talâmico. Então, você usa a via de temperatura para estimular excessivamente naquele lugar de dor, para que você crie o quê? Uma analgesia, porque você vai sentir tanto o gelo que depois você belisca a pele, você nem sente, não é? Porque você fez esse processo. Então, você usou o gelo para suplantar aquele processo de dor, para ser um estímulo mais forte do que o dolorido, não é? Então, às vezes as pessoas falam, por que eu uso gelo? Porque faz vasoconstrição. Faz vasoconstrição porque é o mais importante da gente falar. A gente sempre tem uma explicação neurofisiológica, não é? Então, se eu uso gelo rápido, eu tenho uma resposta rápida. Eu uso ele, posso usar o gelo é faca de dois gumes. Eu posso usar ele para alerta sensorial ou posso usar ele para analgesia. Então, se eu quero estimular a deglutição, eu vou usar ele para alerta sensorial. Não vou usar seguido gelo, vou deixar a pessoa engolindo gelo, porque aí ela vai fazer exatamente o contrário do que eu desejo, tá? Então, o tálamo explica isso. O subtálamo eu já tinha falado para vocês, que é essa zona de transição. E uma lesão no subtálamo, ele promove o que a gente chama de hemibalismo, que são movimentos acentuados, não é? Principalmente da musculatura distal, e que não cessam nem durante o sono, levam a pessoa à fadiga. Ainda bem, costuma ser mais raro. É interessante vocês olharem aqui essa imagem, porque ele está indicando aqui em vermelho, isso às vezes em algumas neuroimagens acontece, onde foi feito o corte coronal, tá? E o epitálamo, gente? O epitálamo eu já tinha falado para vocês, que é onde tem a glândula pineal, não é? Na região posterior do epitálamo é onde a gente tem estruturas que estão também relacionadas com o comportamento emocional, mas a glândula pineal ela vai ter uma influência importante nos ritmos circadianos. A gente tem a produção de melatonina, não é? Quando você é exposto ao escuro total, por isso que as pessoas usarem excessivamente os celulares antes de dormir, influenciam, é muita luz, isso influencia diretamente
Isso influencia diretamente na produção de melatonina, não é? E acaba não facilitando a indução do sono. A melatonina, ela é liberada principalmente pela influência, né, da pineal, quando você tem um escuro total. E aí tem gente que fala, tô sem sono, vou ficar no celular. Aí que você tira mesmo o sono, porque você tá usando uma iluminação excessiva que inibe a produção de melatonina. Tá? A glândula pineal, ela tem outras funções. Ela tem funções também, além da influência nos ritmos circadianos, ela tem, principalmente até a adolescência, uma função de uma ação antigonadotrópica. O que é essa ação antigonadotrópica? Ela não permite a maturação sexual das gônadas. E aí vocês vão dizer, mas hoje em dia, cada vez mais as meninas, elas estão tendo uma maturação sexual mais precoce, e a gente vê até meninas de 11 anos grávidas, às vezes, né, quando sofrem abusos. Por quê? Porque a gente tem ao redor da pineal, a gente tem a formação não endócrina, que está relacionada ao comportamento emocional. Então, se você tem uma exposição, né, a estímulos sexuais, principalmente em crianças novas, ela começa a ter uma ação da pineal, né, começa a ter essa ação da pineal inibida, e permite a maturação sexual mais precocemente. Por isso que hoje em dia a gente vê que, se você perguntar na época das suas mães, as meninas ficavam menstruadas entre 13 e 14 anos, né? E hoje em dia a gente vê as meninas com 10 anos menstruadas. A gente vê crianças, às vezes, de 9 anos já desencadeando a menstruação, porque elas sofrem cada vez mais conteúdos de ordem sexual, conteúdos que estimulam mais a sexualidade. Isso influencia no comportamento emocional, isso influencia no sistema límbico e na ação da pineal, tá? E cavidades ventriculares. As cavidades ventriculares, elas vão ser muito, muito, muito importantes para nós estudarmos a neuroimagem. Então, a gente visualiza aqui, ó, os ventrículos laterais. Aí você fala, nossa, o ventrículo lateral tem isso tudo? Tem. Então, ele vai estar relacionado com o lobo frontal, com o lobo parietal e com o lobo temporal, tá? A gente tem aqui o terceiro ventrículo, né? Aqui o aqueduto cerebral, que eu falei que ia desembocar no quarto ventrículo, e que vai ficar entre tronco cerebral e cerebelo, tá? E a gente vai ter a produção do líquor aqui nos ventrículos laterais, inicia nos ventrículos laterais, desce por esse foramezinho, que é chamado de forame interventricular, para o terceiro ventrículo, onde é produzido mais um pouquinho, né? Lembrando que o terceiro ventrículo ele tem esse formato do diencéfalo, porque ele está entre o diencéfalo. Desce pelo aqueduto cerebral que passa dentro do mesencéfalo, na região posterior do mesencéfalo, e desemboca no quarto ventrículo, que vai ter também um pouco mais de produção de líquor, e depois saem duas aberturas, uma lateral e uma mediana, e vai circular ao redor de todo o sistema nervoso líquido, né? A gente vai falar um pouco mais disso. Essa imagem aqui é interessante, que vocês veem esse movimento, não é? Do líquor, aqui um movimento mais amplificado, e aqui, né, um movimento normal. Então, a produção ela vai ser contínua nos ventrículos e a sua circulação ao redor do sistema nervoso. Por isso que, por exemplo, uma meningite é tão problemática, porque você circula o líquor, mas ele tem que ser reabsorvido nas granulações aracnoides. Se não for reabsorvido, você vai tendo o quê? Um aumento do volume intracraniano de líquor. E, consequentemente, você tem as estruturas cerebrais, um aumento licórico vai causar um aumento da pressão intracraniana, que compromete as funções. Se vocês forem ver, os pacientes que têm um aumento da pressão intracraniana, uma característica deles é o quê? O vômito em jato, descontrole de pernas,
porque o quarto ventrículo se espessa e aperta o tronco cefálico. E aí a gente tem essas reações. Lembra que eu falei que no bulbo é onde está o centro de vômito? Então, isso já explica, né? Então, como que a gente vê as cavidades ventriculares? Não é? Então, a gente vê as cavidades ventriculares em diferentes cortes, né? Então, se eu vejo lá em cima, eu sei o quê? Quando eu olho essa imagem aqui, ó, tô vendo um pedacinho só do ventrículo aqui, né? Tô vendo só um pedacinho do ventrículo. Ó, um pedacinho do ventrículo. Então, eu sei que é bem uma região importante para nós aqui da fonoaudiologia, né? Então, o ventrículo lateral, aí eu vou entrando, ó. Ventrículo, aí eu vejo o ventrículo inteiro lateral, cortei bem no centro dele. Aqui eu já vejo a pontinha dele lá, a pontinha posterior, começo a ver o terceiro ventrículo aqui, né? Só a região posterior, a gente visualiza aqui, aí o mesencéfalo, o mesencéfalo em transição, ponte, bulbo, tá? Então, agora a gente começa a visualizar as cavidades ventriculares, que vão ser importantes para a gente ter um referencial. Se eu olho lá em cima no cérebro aqui, nessa imagem, eu consigo ver o sulco central, giro pré-central, giro pós-central, não é? Aqui, os ventrículos vão me dar o referencial de onde eu estou no sistema nervoso, tá? E no corte coronal? Então, o que eu preciso que vocês gravem? Igual vocês gravaram como que é um mesencéfalo, como que é uma ponte, como que é um bulbo, eu preciso que vocês gravem que isso é o ventrículo lateral que a gente vai visualizar num corte coronal. E aqui, ó, é o terceiro ventrículo, tá? E isso é importantíssimo para a gente entender depois as doenças vasculares, uma hipertensão intracraniana, meningite, a hidrocefalia, que são assuntos que a gente vai ver na frente, nas aulas. O cerebelo. Gravar com o cerebelo vai funcionar sempre, sempre de forma involuntária, inconsciente, sendo sua função exclusivamente motora. E quando eu falar de exame de nervos, eu vou falar para vocês um pouco de como que a gente examina, né, faz um exame das funções cerebelares. As funções cerebelares são importantíssimas para nós, para o controle de fala. Quando a gente tem lesões aqui no cerebelo, a gente tende a ter coordenação de movimentos, perda de equilíbrio, mas principalmente nós visualizamos o quê? Pacientes com lesões cerebelares com disartria atáxica, não é? Que é uma disartria própria de lesão cerebelar. Então, ficou aquela fala mais arrastada, não é? É uma demonstração de redução de tônus, tá? E vamos falar das áreas corticais, que é o ápice do nosso sistema nervoso, e aí eu vou dividir isso numa segunda parte de aula, para não ficar essa aula muito extensa, a gente vai fazer essa aula 1 em 2 partes, tá? Então, a partir da segunda gravação, a gente vai ver a classificação das áreas corticais.